Olá, alunos e alunas do nono ano. Sou o professor Lucas Rafael, de Matemática. Irei fazer com vocês a correção da quarta semana da AMPO de março e explicar o conteúdo da quinta semana de março, tá? Então, aqui na quarta semana, nós tínhamos que calcular as raízes utilizando a fatoração, né? Foi o conteúdo que a gente trabalhou na semana passada, né? Então, aqui calcular as raízes utilizando a fatoração, né? Que é aquela decomposição em números primos. Então, vamos para a correção aqui da quarta semana. No primeiro exercício, na letra A, nós temos raiz cúbica de 729, né? Raiz cúbica de 729. Então, o procedimento é o seguinte: fatorar o 729. Como ele é um número ímpar, não dá para dividir por 2. A soma dos algarismos é 18, né? Então, como 18 é múltiplo de 3, dá para dividir por 3. Então, 729 dividido por 3, 243. Também divide por 3, dá 81. Dividido por 3, 27. E 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então, esta aqui é a fatoração do 729. Como a gente quer a raiz cúbica, né? Então, a raiz cúbica de 729 pode ser escrita como o raizão cúbico, né? Que eu comentei com vocês. E aí a gente vai agrupar de 3 em 3 termos, né? Então, vai ficar 3 elevado a 3, eu tenho um agrupamento aqui, e tem outro agrupamento de 3 elevado a 3. Então, dentro da raiz, eu tenho 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Esses termos que estão elevado a 3, esse expoente é cancelado pela operação inversa, que é a raiz cúbica, né? Então, o expoente 3 ele é cancelado pela raiz cúbica, ou seja, esses dois números saem da raiz. Então, 3 vezes 3, 9. Então, a raiz cúbica de 729 é 9, tá? Devido à fatoração, e aí o expoente 3 é cancelado pela raiz. Ok? Bom, agora a raiz cúbica de 216. Primeiro passo, fatorar o 216. Como ele é um número par, dá para dividir por 2, dá 108, por 2, 54, por 2, 27. 27 dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, essa é a fatoração do 216. Então, novamente, raiz cúbica de 16 é igual. Coloco o raizão cúbico, e esse raizão cúbico nós vamos agrupar de 3 em 3, né? É raiz cúbica, como o índice é 3, vamos tentar fazer agrupamentos de 3. Então, ó, deu um bloco, 2 elevado a 3, e outro bloco, 3 elevado a 3. Então, tanto esse 2 quanto esse 3 saem da raiz por cancelar o expoente, devido à raiz cúbica cancelar o expoente deles, né? Então, nós temos 2 vezes 3 fora da raiz, e 2 vezes 3, 6. Então, portanto, a raiz cúbica de 216 é 6. Na letra C, raiz quarta de 625. Novamente, fatorar o 625. Dá para dividir por 5, dá 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5. E aí, então, a raiz quarta de 625, eu vou fazer um raizão quarto, né? Vou agrupar aqui 4 em 4 termos. Dá só um agrupamento, então 5 elevado a 4. A raiz quarta corta o expoente 4, né? Cancela por serem operações inversas, né? Então, o número 5 sai da raiz. Então, a raiz quarta de 625 é 5. Por último, na letra D, da número 1, aqui da quarta semana, nós temos a raiz cúbica de 343. Então, eu vou pegar o 343 e vou fatorar. Bom, o 343 não dá para dividir por 2, por ser ímpar.
Por 3 também não, porque a soma dos algarismos é 10, e 10 não é múltiplo de 3. E não dá para dividir por 5, porque números terminados em 0 e 5 são divisíveis por 5. Então, dá para dividir por 7. 343 dividido por 7 dá 49. 49 dividido por 7, 7. 7 dividido por 7. Então, a raiz cúbica de 343 vai ficar o raizão cúbico. Vamos ver quantos agrupamentos deu. Deu um agrupamento de 7 elevado a 3. Então, sempre os agrupamentos, pessoal, só para revisar, se eu quero a raiz cúbica, eu vou tentar fazer agrupamentos de 3 em 3 números aqui dos fatores que eu utilizei. Como só deu um agrupamento de 7 elevado a 3, né? Então, ficou raiz cúbica de 7 elevado a 3. Esse expoente 3 é cancelado pela raiz cúbica, então fica só o 7 fora da raiz. Então, portanto, a raiz cúbica de 343 é 7. Note que todas as raízes são exatas, ou seja, aqui deu 9, aqui deu 6, aqui deu 5 e aqui deu 7, tá? Exato. São raízes exatas aqui. Tanto a raiz cúbica de 729, quanto a raiz cúbica de 216, raiz quarta de 625 e a raiz cúbica de 343. Vamos para o exercício 2 da quarta semana. Aqui no exercício 2, nós tínhamos o seguinte, ó. Continue calculando as raízes utilizando fatoração. Então, nós vamos fatorar o 98, né? Então, raiz quadrada de 98. 98 dividido por 2 dá 49. 49 só dá para dividir por 7, número primo. Então, fica 7 aqui. 7 dividido por 7. Então, raiz quadrada de 98. Como é uma raiz quadrada, ou seja, o índice é 2, nós temos, até foi colocado aqui, ó, raiz com índice 2. Nós temos que buscar agrupamentos aqui na fatoração de 2 em 2. O número 2 aqui não repetiu duas vezes, então fica só 2, elevado a nada, né? Elevado a 1 no caso, né? Então, 2 vezes, o 7 repetiu duas vezes. Então, 2 vezes 7 elevado a 2. Quem vai sair da raiz? Só o número 7. Ele vai cancelar o expoente com a raiz. Então, o número 7 sai da raiz. Quem fica dentro da raiz é o 2. Então, fica 7 raiz de 2. Então, o resultado da raiz de 98 é 7 raiz de 2. O 7 saiu da raiz. Quem ficou dentro da raiz foi o 2. Tá? Na letra B, 363. O 363 dá para dividir por 3, dá 121. Divide por 11, dá 11. Divide por 11, dá 1. Então, a fatoração do 363 é essa: 3, 11 e 11. Bom, como é uma raiz quadrada, eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então, ó, raiz de 363 é igual ao raizão quadrado. O número 3 deu agrupamento de 2? Tem 2 números 3? Não, então ele não fica ao quadrado. Quem fica ao quadrado é o 11, que apareceu duas vezes. Então, fica 3 vezes 11 ao quadrado. Esse expoente 2 cancela com o índice da raiz, ou seja, quem vai sair da raiz é o 11 e o número 3 continua dentro da raiz. Então, o resultado é 11 raiz de 3. Na letra C, raiz cúbica de 108. Vou pegar o 108 e fatorar. 108 dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então, a raiz cúbica de 108 vai ser o raizão cúbico. E aí nós vamos colocar os agrupamentos dentro do raizão cúbico, né? Então, veja, vou buscar agrupamentos de 3 em 3. O número 2 não tem como agrupar de 3 em 3. Então, vai ficar 2 vezes 2.
E o 3, sim, o número 3, 3 elevado a 3. Posso escrever 2 ao quadrado? Posso. Então, aqui dentro do raizão, eu poderia escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, né? 3 elevado a 3. O 3 sai da raiz, quem fica dentro da raiz? O 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Ou seja, 4 fica dentro da raiz cúbica. Aqui até faltou o índice 3, tá? Tem que colocar o índice 3 aqui. Então, fica 3 raiz cúbica do número 4, tá? Então, esse é o resultado. Aqui faltou o índice 3, tá? Então, na letra C, é 3 raiz cúbica do número 4 é o resultado. Na letra D, raiz quinta de 224. Aqui também faltou o índice 5, né? É 2 raiz quinta de 7 o resultado. Vamos ver por quê. 224 dá para dividir por 2, dá 112. Por 2 dá 56. 56 dividido por 2, 28. 28 dividido por 2, 14. 14 dividido por 2, 7. 7 dividido por 7, 1. Então, a raiz quinta de 224 vai ser o raizão quinto. E aí vamos colocar os agrupamentos dentro desse raizão quinto, né? Agrupando de 5 em 5 termos. Eu tenho 2 elevado a 5 e o 7 sozinho. O 2, no caso, sai da raiz e o 7 fica dentro da raiz quinta. Lembre de colocar o índice 5 aqui, porque a raiz toda não foi cancelada. Só o expoente 5 aqui do fator 2 que foi cancelado, tá? Então, esse expoente 5 ele foi aplicado a operação inversa, que é a raiz quinta, e aí ele sai da raiz. Mas a raiz continua sendo quinta, tá? Então aqui é 2, coloco o índice 5, né? Então 2 raiz quinta de 7. Aqui na correção até que ficou incorreto aqui, mas como está lápis, não tem como eu editar agora. Então aqui é 3 raiz cúbica do 4, o resultado, e aqui 2 raiz quinta de 7, tá? Agora vamos à explicação das atividades dessa semana, que é a quinta semana, tá? Então, aqui na quinta semana, aqui é os exercícios da quarta semana. Aqui na quinta semana, nós temos o seguinte, ó, que é a semana atual, que vai do dia 29 do 3 a 31 do 3. Nós temos que estudar a racionalização de denominadores, né? Então, na racionalização de denominadores, por que que eu tenho que fazer uma racionalização de denominadores? A racionalização de denominadores é um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Então, ou seja, eu pego denominador que é irracional, transformo ele em denominador racional. Isso que é chamado de racionalização. Bom, então nós utilizamos essa técnica, pois o resultado da divisão por um número irracional apresenta um valor com muito pouca precisão. Então, isso aqui é comum de utilizar, é como se fosse simplificar uma fração, porque quando você tem números racionais no denominador, a divisão apresenta pouca precisão, né? Então, quando a gente multiplica um denominador e um numerador de uma fração por o mesmo número, obtemos uma fração equivalente, ou seja, as frações representam o mesmo valor. Vocês vão ver lá no processo de racionalização que a gente vai multiplicar. Nós temos uma fração com um denominador que tem uma raiz, e aí nós vamos multiplicar por uma fração que a gente é chamada de fração é, equivalente, né? Quando a gente multiplica o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, nós obtemos ao final uma fração equivalente. Então, sendo assim, racionalizar consiste em multiplicar o denominador e o numerador por um mesmo número. Então, o que é racionalizar? É você multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, ou seja,
tanto a parte de cima quanto a parte de baixo de uma fração pelo mesmo número. O número escolhido para isso é chamado de conjugado, né? Ou de fator racionalizante. Vocês vão ver que também pode ser chamado de fator racionalizante, tá? Então, aqui no primeiro exemplo, ó, racionalize o denominador da seguinte fração: 1 sobre a raiz de 3. Então, eu teria aqui a fração 1 sobre raiz de 3. Esse procedimento é como se fosse simplificar. Numa prova de alternativas, por exemplo, se o resultado for 1 sobre a raiz de 3, você não vai encontrar essa alternativa. Você vai encontrar a fração da forma mais simples possível, ou seja, já racionalizada. E como que eu faço a racionalização? Eu tenho aqui no denominador a raiz de 3. Então, vocês têm que colocar assim, mentalmente. Não posso deixar uma raiz no denominador. Então, se eu não posso deixar uma raiz no denominador, o que é que eu faço? Eu pego aqui, eu tenho 1 sobre a raiz de 3. Eu vou multiplicar pela raiz de 3 sobre a raiz de 3. E por que raiz de 3 sobre raiz de 3? Pelo seguinte, ó, quando eu multiplico a raiz de 3 pela raiz de 3, eu tenho a raiz de 9, né, que é uma raiz exata, ou seja, eu consigo tirar a raiz da parte de baixo da fração, ou seja, consigo tirar a raiz do denominador, tá? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 3. Se eu quero racionalizar, multiplico tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 3. 1 vezes a raiz de 3, fazendo a multiplicação direta aqui, eu tenho raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, ou raiz de 3 ao quadrado. O que vai acontecer? A raiz de 9 é 3, né? Em cima continua sendo raiz de 3. Ou seja, eu consegui tirar do denominador aquela raiz. Então, o que é o procedimento? Quando você tem esse tipo de fração aqui, é pegar o denominador, que é a raiz de 3, e aí você vai multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da fração pela raiz de 3, e aí você consegue, vamos dizer, tirar a raiz do denominador. Vamos ver mais exemplos, ó. Aqui está só explicando que essas duas frações, a do enunciado e a do resultado, são equivalentes, ou seja, eu não alterei o resultado da fração, eu só escrevi ela de uma forma diferente, de forma que não fique uma raiz no denominador, tá? Vamos ver o exemplo 2, ó. Racionalize o denominador dessa fração. Então, aqui eu tenho a fração 5 sétimos, né? Ou seja, a raiz quadrada de 5 sétimos, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Aqui é importante prestar atenção no seguinte detalhe. Por mais que a fração inteira esteja dentro do radical, eu tenho a fração inteira dentro do radical. Existe aquela propriedade de radiciação que a gente pode. Se eu tenho aqui o raizão de 5 sétimos, eu posso fazer o quê? A raiz de 5 sobre a raiz de 7, né? Então aqui, ó, é o que foi feito, ó. Raiz, aqui nesse detalhe aqui, pessoal, ó, raizão de 5 sétimos. Eu posso escrever raiz de 5 sobre raiz de 7. Bom, raiz de 5 sobre raiz de 7 não está racionalizada. O que eu tenho que fazer? Multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 7, né? E multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 7, nós vamos ter o seguinte: raiz de 5 vezes a raiz de 7 vai dar a raiz de 35, né? 5 vezes 7, 35. E no denominador, raiz de 7 vezes a raiz de 7, raiz quadrada de 49, né? Então, nós ficamos em cima com a raiz de 35, que não é exata. Já no denominador, olha só, temos aqui uma raiz exata, que é a raiz de 49, que dá 7. Então, racionalizar essa raiz aqui, o resultado é o quê? Raiz de 35 sobre 7. E aí eu consegui
racionalizar com esse fator racionalizante, raiz de 7. Bom, vamos ao exemplo 3. Aqui no exemplo 3, nós temos uma fração bem diferente. Como assim bem diferente? É uma raiz cúbica do número 2. Então aqui, não basta eu multiplicar pela raiz quadrada de 2, né? Nós vamos ver como que a gente vai fazer esse procedimento, né? Aqui está falando o seguinte, ó, o radical do denominador dessa fração é uma raiz cúbica, ou seja, temos um índice igual a 3. Enquanto isso, o expoente do radicando 2 é o valor 1. Reparem que ele não está aparecendo. Então, ó, o que acontece? Aqui nós temos o índice 3 na raiz. E o número 2 ele está elevado a 1. Quando o expoente é 1, o expoente não aparece. Então, eu tenho uma raiz cúbica de um número elevado a 1. Se esse número estivesse elevado a 3, aí eu poderia cancelar o índice 3 com o expoente 3 do número 2, né, com a raiz cúbica. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar essa fração aqui de forma que o número 2 que está dentro da raiz, ele fique elevado a 3. Como aqui eu já tenho 2 elevado a 1, basta eu multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 2. Por que raiz cúbica de 2 elevado a 2? Aqui, vamos ver aqui no exemplo. Ó. Eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 1. Se eu multiplico pela raiz cúbica de 2 elevado a 2, eu vou ter a raiz cúbica de 2 elevado a 3. E esse índice 3, ó, cancela com a raiz. Então, eu consigo excluir minha raiz do denominador. Então, nesses casos em que você tem um índice da raiz diferente do expoente aqui, ó, então, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 1, você tem que fazer o seguinte cálculo. Tá, eu tenho 2 elevado a 1, então eu preciso que esse 2 esteja elevado a 3. Então, é só eu multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 2, porque somando os expoentes aqui, eu vou ter 2 elevado a 3. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 3, não posso esquecer de multiplicar também o numerador. 3 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2 dá 3 raiz cúbica de 2 elevado a 2. Aqui no denominador, essa multiplicação vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3. Aqui só foi somado o expoente 1 com o expoente 2, dá o expoente 3. 2 elevado a 2 é 4. Então, no numerador ficou 3 a raiz cúbica do número 4. E no denominador, cancela os índices, né? E aí fica só o número 2, ou seja, a gente cumpriu o objetivo, que é racionalizar o denominador. Ou seja, o denominador ficou sem raiz, tá? Então, veja bem, nós já vimos dois tipos de racionalização. A racionalização simples, quando você tem uma raiz quadrada simples, né? Toda raiz quadrada é só multiplicar por ela mesmo, tanto numerador quanto denominador. Nós vimos também, aqui é o mesmo exemplo, né? Só multiplicamos pela raiz de 7, tanto numerador quanto denominador. E aqui, o segundo caso de racionalização que nós vimos é quando você tem uma raiz cúbica, uma raiz quinta, uma raiz sexta. É você, aqui, se fosse raiz quinta, eu teria que multiplicar pela raiz quinta de 2 elevado a 4, que eu já tenho 2 elevado a 1, e aí o 2 elevado a 4 faria com que a raiz quinta cancelasse com o índice da raiz. Então, agora, nós vamos ver o terceiro e último tipo de racionalização de denominadores, que é quando você tem uma soma ou uma subtração de raízes no denominador. Quando você tem uma raiz mais um número, uma raiz mais uma raiz menos um número ou uma raiz menos outra raiz, tá? Bom,
Observe que o denominador dessa fração é composto por uma diferença entre dois radicais. Então, tem raiz de 3 menos a raiz de 2. Assim, o fator racionalizante vai ser o quê? Quando você tem esse tipo de caso, você vai multiplicar tanto o numerador 1 quanto esse denominador por uma soma, né? Ou seja, quando você tem uma subtração de raízes no denominador, você multiplica por uma soma de raízes dessas mesmas raízes, tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui nós temos o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Aqui o fator racionalizante vai ser quem? Raiz de 3 mais raiz de 2. Por que raiz de 3 mais raiz de 2? Quando a gente faz aqui essa multiplicação, isso aqui é o que a gente chama de produto notável. É o produto de uma diferença por uma soma, ou produto de uma soma por uma diferença. E como que eu calculo o produto de uma soma por uma diferença? A gente faz o seguinte, vai ser o quadrado do primeiro termo aqui é a raiz de 3, né? Então fica raiz de 3 ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, ou seja, raiz de 2 ao quadrado, tá? Então, a gente só vai multiplicar por essa soma aqui por conta dessa questão do produto notável, porque vai recair num produto notável. E como que eu calculo esse produto notável? A gente faz o quadrado do primeiro termo, que é o quadrado da raiz de 3, e menos o quadrado da raiz de 2. E aí, mágica, né? Vai cancelar tanto a raiz de 3, porque ela está ao quadrado, ela cancela com o índice, quanto a raiz de 2. Então, fica só 3 menos 2 no denominador. E aí, 3 menos 2 é 1. Então, aqui o denominador ficou 1, ou seja, eu consegui sumir com a raiz do denominador. Vamos ver a parte de cima, o numerador? Esse é nosso enunciado. O fator racionalizante vai ser raiz de 3 mais a raiz de 2, né? Então, se nós temos raiz de 3 mais a raiz de 2, 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. 1 vezes a raiz de 2, positiva, né? Então, raiz de 3 mais raiz de 2 no numerador. Não tem como juntar isso, tá? Não dá raiz de 5, cuidado, tá? Não tem como eu juntar a raiz de 3 com raiz de 2. Então fica raiz de 3 mais raiz de 2 e o denominador nós já tínhamos visto que dá 1. Então por isso que não foi colocado o denominador, tá? Porque aqui no caso o denominador fica, tá? Então o resultado aqui, raiz de 3 mais raiz de 2 e aí eu consegui racionalizar essa fração, tá? Nós vamos ver mais exemplos, vai ficar mais claro aqui conforme a gente vai fazendo mais exemplos. Aqui no exemplo 5, ó, nós temos no denominador 4 mais a raiz de 2. Então, quer dizer, o fator racionalizante vai ser 4 menos a raiz de 2. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, é isso mesmo. Ó. 4 menos a raiz de 2. Ou seja, quando você tem uma soma aqui, basta multiplicar tanto numerador quanto denominador por uma diferença. Se você tem uma diferença, igual estava aqui, basta multiplicar numerador e denominador por uma soma desses mesmos termos que aparecem aqui na parte de baixo do enunciado, no denominador. Então vamos lá, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui. Para fazer esse exemplo aqui, então nós vamos multiplicar tanto o 7 quanto esse denominador por quem? Por 4 menos a raiz de 2. Vamos ver lá, ó. 7 sobre 4 mais a raiz de 2. Esse é o enunciado. E aí nós vamos multiplicar por quem? 4 menos a raiz de 2 e 4 menos a raiz de 2. Fazendo a parte de cima, ó, o 7 vai multiplicar o 4 menos... Aqui já pode até fazer direto. Ó. 7 vezes 4, 28. E 7 vezes menos a raiz de 2 vai ficar menos 7 raiz de 2. Vou fazer ele separado aqui. Ó. Vou colocar aqui no Word, nos outros exemplos. Ó. 7 sobre 4 mais raiz de 2, né? Para ficar mais claro aqui a explicação. Então vamos lá. Letra E.
outros exemplos que eu quero fazer com vocês. Então aqui vai ficar, ó, 7 era 4 mais a raiz de 2, né? 4 mais a raiz de 2. 7, 4 mais a raiz de 2. Só aumentar aqui um pouco. Então vamos dar ênfase nesse exemplo aqui de baixo, tá? Bom, aqui o primeiro passo é fazer o seguinte. Eu vou só reescrever a fração, tá? Para fazer a multiplicação. Então, vou reescrever a fração. Então, eu tenho isso aqui, né? 7 sobre 4 mais a raiz de 2. E aí eu vou multiplicar, como eu quero racionalizar, por uma fração que tem esses mesmos termos que estão no denominador, só que ao invés de ser mais, vai ser menos. Então, vai ser 4 menos a raiz de 2 e aqui na parte de baixo, 4 menos a raiz de 2, tá? E aí eu vou fazer um pouco diferente do que está lá na apostila. Eu já vou multiplicar aqui. Como assim multiplicar? Eu vou fazer 7 vezes 4, 28. 7 vezes menos a raiz de 2, menos 7 raiz de 2. Já fiz aqui a multiplicação, tá? Então a parte de cima está resolvida. 7 vezes 4, 28. 7 vezes a raiz de 2, 7 raiz de 2. Como ela está negativa, menos 7 raiz de 2. Agora o denominador. Como aqui, como eu disse para vocês, uma soma, um produto de uma soma por uma subtração, basta eu fazer o quadrado do primeiro termo, então vai ficar 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, menos a raiz de 2 ao quadrado, tá? Então, aqui quando eu tenho o produto de uma soma por uma subtração, produto da soma pela diferença, que chama esse produto notável. Basta eu fazer o quadrado do primeiro termo, que é o 4, menos o quadrado do segundo. Sempre vai ser menos aqui quando eu faço essa multiplicação, tá? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então, vou ter, na parte de cima da fração, nós vamos ter 28 menos 7 raiz de 2. Aqui não dá para fazer nada por enquanto. E no denominador eu vou ter 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. Menos esse índice 2 cancela a raiz quadrada. Ou seja, só vai ficar o número que está dentro da raiz, né? 16 menos 2. E quanto que é 16 menos 2? 14, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 28 menos 7 raiz de 2. 28 menos 7 raiz de 2 sobre 14. O que foi feito lá na apostila, ele simplificou esses três números aqui, ó. Dá para simplificar se for os três juntos. Ele dividiu por 2. Então aqui, por 7, quer dizer, 28 dividido por 7 dá 4. 7 dividido por 7 dá 1. Então fica 1 raiz de 2. Então só a raiz de 2. E 14 dividido por 7 dá 2. Tá? Então, aqui, esse procedimento final é só a simplificação desses três termos aqui, ó. Simplificou por 7, tá? Então, só retomando aqui. Se eu tenho 4 mais a raiz de 2 no denominador, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador para me sumir com essa raiz. Eu tenho que multiplicar por 4 menos a raiz de 2, né? E aí eu faço 7 vezes 4, 7 vezes a raiz de 2 aqui na parte de cima. Na parte de baixo, não precisa eu fazer essa multiplicação. Basta eu escrever o produto notável. E como que eu escrevo o produto notável? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, 4 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado, esse índice 2 cancela a raiz. Por isso que a gente faz isso, tá? Então fica 16 menos 2, 14, tá? Então é isso aqui no exemplo 5, tá? E aí vem os exercícios, ó.
Qual é o número inteiro que você obtém quando simplifica essa expressão abaixo? Deixa eu fazer esse aqui com vocês, tá? E aí os outros é mais simples de fazer. Então, eu vou fazer esse número 1 com vocês. Então, é 2 raiz de 5 menos 5 dividido pela raiz de 5 menos 2. Vou colocar aqui. Então, é o exercício 1, é o exercício 1 da quinta semana. Vamos lá. Nós temos que racionalizar aquela fração. Só relembrando qual que é a fração, 2 raiz de 5 menos 5, isso é o numerador. 2 raiz de 5 menos 5, isso é o numerador. E o denominador, raiz de 5 menos 2. Então vamos lá. Raiz de 5 menos 2. Tá. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu vou só repetir a fração. É importante repetir a fração porque aqui você vai fazer algumas modificações nela. Então, por isso que eu tenho que repetir, senão fica estranho. Como que eu vou colocar uma multiplicação aqui do nada, depois de uma igualdade? Então, eu repito a fração e aí vou fazer agora a minha racionalização. Bom, aqui no denominador, vocês sempre vão olhar só para o denominador para obter esse fator racionalizante. Aqui no denominador, nós temos raiz de 5 menos 2. Como a gente tem uma diferença, a gente vai multiplicar por uma soma desses mesmos termos. Ou seja, o fator racionalizante vai ser a raiz de 5 mais 2. Se eu tenho no denominador raiz de 5 menos 2, o fator racionalizante é a raiz de 5 mais 2. Então, aqui eu vou ter raiz de 5 mais 2. Então, raiz de 5 mais 2. Né? Agora, vamos fazer essas multiplicações, tanto no numerador quanto no denominador. 2 raiz de 5 vezes a raiz. Aí aqui, como eu tenho dois termos em cima e dois termos aqui também, esse 2 raiz de 5 vai multiplicar tanto esse termo quanto mais 2, e o menos 5 também vai multiplicar tanto a raiz de 5 quanto o mais 2. Tá? Por isso que eu estou fazendo isso com vocês, o exercício 1 da quinta semana, porque ele é assim, é o mais difícil de fazer. Tá? Então a gente vai fazer com detalhes aqui para que eu possa explicar melhor para vocês. Tá? Então, 2 vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Então, eu posso escrever assim, ó. O resultado dessa multiplicação, eu posso escrever assim. Posso escrever 2 raiz de 5 vezes a raiz de 5 é 2 raiz de 5 ao quadrado. Posso escrever assim. Vou até colocar dentro da raiz. Raiz de 5 ao quadrado. Ou 2 raízes de 25. Não tem problema, que é 5 vezes 5, 25. Então, eu coloquei assim. 2 raiz de 5 vezes a raiz de 5. Esse 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, fica 2 raiz de 5 ao quadrado. 2 raiz de 5 vezes 2. 2 vezes 2 é número que está fora da raiz. Então, posso multiplicar só com o número que está fora. Olha um detalhe interessante. Ó. O número que está dentro da raiz, posso multiplicar por esse número que está dentro da raiz. Então, ficou 5 ao quadrado por isso. Tá? 5 vezes 5, 25. Beleza. Posso colocar 25 aqui? Posso também. Tá? Mas eu coloquei 5 ao quadrado porque vai cancelar o expoente aqui. Vai dar 5 de qualquer forma, né? Agora aqui, número que está fora da raiz, eu posso multiplicar com o número que está fora da raiz. Então, quando eu faço essa multiplicação de 2 raiz de 5 por 2, vai dar 4 raiz de 5. Positivo ou negativo? Positivo, que eu estou multiplicando dois números positivos. Então, vai ficar aqui, ó, mais 4, fora da raiz, né? Mais 4 raiz de 5. Continuando as multiplicações, o menos 5
vai multiplicar pela raiz de 5. E tem um número 1 antes aqui, não aparece, né? Mais 1 vezes a raiz de 5 é a própria raiz de 5. Então vai ficar menos 5 raiz de 5. Vamos lá. Menos 5 raiz de 5. E agora, o menos 5 vai multiplicar o mais 2. Menos 5 vezes 2 positivo, como os sinais são diferentes, dá negativo. Então, dá menos 10, né? Então, menos 10. Tá? Então, ficou essa multiplicação aqui. Deixa eu só separar os sinais aqui. Então, essa é a parte do numerador, tá? Então, no nosso numerador ficou assim. Então, só para revisar por que deu esses 4 termos. Raiz de 2, 2 raiz de 5 multiplicou esse termo, e 2 raiz de 5 multiplicou mais 2. Depois, o menos 5 multiplicou a raiz de 5, e o menos 5 multiplicou mais 2. Então, por isso que deu esses 4 termos aqui na parte de cima. Tá? Agora, a parte de baixo é o produto de uma diferença por uma soma, né? Produto de uma diferença por uma soma. É só usar o produto notável. Vai ser o quadrado do primeiro termo. Então, sempre aqui vai ser o quadrado do primeiro termo, ou seja, raiz de 5 ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, ou seja, menos 2 ao quadrado. Tá? Então, aqui é bem mais simples de fazer a parte do denominador. Agora vamos juntar o que dá para juntar aqui no numerador. 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Quem que é a raiz de 25? É 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5? 10. Deixa eu colocar a fração. Então aqui vai dar o quê? 2. Aqui pode até cancelar a raiz, que vai ser a mesma coisa. 2 vezes 5. 2 vezes 5? 10. Tá, então esse primeiro resultado aqui dá 10. Aqui juntando 4 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, 4 menos 5 dá menos 1 raiz de 5. Então, menos 1 raiz de 5. E por último, eu tenho aqui o menos 10. Então ficou 10 menos 1 raiz de 5 e menos 10. Tá? E o denominador? Cancela a raiz, né? Esse expoente 2 cancela a raiz, só fica o número 5. E menos o quê? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, ficou 5 menos 4. Vamos continuar aqui. Então, aqui vai ficar 10 menos 10. Eu posso juntar esse 10 com menos 10. Dá 0. Então, só ficou menos 1 raiz de 5 no numerador. E aqui, 5 menos 4, 1. Eu posso simplificar mais essa fração. Menos 1 vezes a raiz de 5, menos 1 vezes qualquer número, é só inverter ali o sinal. Então dá menos a raiz de... Opa! Menos a raiz de 5. Né? Esse menos 1 não precisa eu colocar. Então fica menos a raiz de 5 dividido por 1, menos a raiz de 5. Então esse é o resultado da número 1. Bom, complicado por quê? Porque a gente tem aqui no numerador 2 termos. E quando eu faço a racionalização aqui, por raiz de 5 mais 2, eu tenho a multiplicação de 4 termos aqui. Eu tenho que fazer 4 multiplicações. Talvez por isso que se tornou complicado um pouquinho mais esse exercício. Então, por isso que eu fiz com vocês. Tá? Vamos ver os demais exercícios aqui da quinta semana. Bom, aqui você vai multiplicar pela raiz de 3, tanto o numerador quanto o denominador. E aí lembra de fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar 1 vezes a raiz de 3, menos 3 vezes a raiz de 3. Tá. Aqui vai multiplicar pela raiz de 2, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui vai multiplicar por 3 mais a raiz de 6, né, que é o fator racionalizante, é 3 mais a raiz de 6. Veja, raiz quadrada de 5. Então, só eu multiplicar pela raiz quadrada de 5, tanto em cima quanto embaixo. Aqui, vou multiplicar por 2 menos a raiz de 16, por 2
menos a raiz de 2. Aqui já está. Aqui é só fazer distributiva, tá? 3 vezes 2, 6 no numerador. E esse 1 vai multiplicar tanto a raiz de 2 quanto a raiz de 3. E a raiz de 3 vai multiplicar tanto a raiz de 2 quanto a raiz de 3. Bom, vou fazer outros exemplos para vocês para ficar mais clara essa questão aqui da racionalização. Vou fazer a letra A do 2. Vamos fazer a letra A do 2, né? Então, vou colocar aqui, ó. Letra A do número 2. Exercício 1, quinta semana. Vou fazer com vocês também o exercício 2 da quinta semana, o item A. Vamos lá. Vou colocar aqui o item A. Então, na letra A, nós tínhamos o seguinte. Na letra A, nós tínhamos lá no enunciado. Vamos ver o que é lá. 2, letra A da quinta semana. 1 menos a raiz de 3 sobre a raiz de 3. Vamos lá. Menos a raiz de 3 sobre a raiz de 3. Então, 1 menos a raiz de 3 sobre a raiz de 3. De novo, ó, tenho que repetir a fração. Beleza. Agora sim a gente vai fazer o fator racionalizante, né? Bom, como no denominador eu tenho uma raiz de 3, é só multiplicar pela raiz de 3. É o caso mais simples de fatoração. Tanto o numerador quanto o denominador multiplico pela mesma raiz. É o primeiro caso de fatoração. Bom, e aí como que vai ficar aqui a parte de cima dessa fração? 1 vai multiplicar a raiz de 3 e o menos raiz de 3 também vai multiplicar a raiz de 3. 1 vezes a raiz de 3 é a própria raiz de 3. Beleza. Então aqui é a própria raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes a raiz de 3, como os dois termos estão dentro da raiz, eu posso escrever assim, ó, menos a raiz de 9. Posso escrever isso. Por quê? Eu tenho uma raiz quadrada. Ó, veja esse detalhe. Eu tenho uma raiz quadrada do 3 e uma raiz quadrada do 3. Então, posso, usando aquela propriedade, como os dois são raízes quadradas, fazer 3 vezes 3. E aqui dá 9. Então, vai ficar menos a raiz de 9. E o denominador? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9. Posso escrever assim também, ó. Raiz de 3 ao quadrado. Também dá certo, ó. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Tá, de uma forma mais simples, posso escrever só raiz de 9. Que é raiz quadrada e raiz quadrada. Raiz de 9. Então, vou ter o seguinte, ó. Raiz de 3 menos a raiz de 9, eu não posso escrever raiz de 6, tá? Essa multiplicação eu posso fazer, divisão também eu posso fazer, tá? Mas soma eu não posso fazer dentro da raiz. Aqui, por exemplo, raiz de 3 menos a raiz de 9 não é raiz de 6. Raiz de 3 é raiz de 3 e a raiz de 9 é 3. Então fica raiz de 3 menos 3 aqui, tá? Então aqui ficou raiz de 3 menos, qual que é a raiz de 9? 3. E aqui no denominador, raiz de 9 é 3. Fechou. Está resolvido o exercício, ou seja, a gente conseguiu tirar aquela raiz do denominador. Então, o objetivo desses exercícios é isso: tirar a raiz quadrada do denominador, tirar qualquer raiz do denominador. Você conseguiu tirar a raiz do denominador, está feito o exercício, tá? Vou, vou fazer aqui, deixa eu ver. A letra B vai ficar a cargo de vocês, é bem parecida com esse exemplo aqui, só vai mudar os números, né? Aqui é a mesma coisa. Ah, não, aqui já é um pouco diferente, né? Então, vou fazer aqui a número 3 com vocês para a gente encerrar o vídeo. Já está ficando muito longo. Então, vamos lá. Número 3. Então, exercício 3 da quinta semana. Vou colocar aqui. Exercício 3, quinta semana. Então, vou fazer ele aqui com vocês. Então, no exercício 3, nós temos o seguinte, ó. O que nós temos lá?
colocar a fração aqui. 1 sobre 3 menos raiz de 6. Então, 3 menos raiz quadrada do 6. Vamos lá. Primeiro, vou repetir a fração. Dá um zoom aqui para ficar melhor. Primeiro, vou repetir a fração. E agora vamos usar o fator racionalizante, né? Usando o fator racionalizante, aqui no denominador nós temos 3 menos a raiz de 6. Então é só multiplicar por esse mesmo termo, só que com uma soma, né? Para a gente usar o produto notável lá no denominador. E aí esse produto notável, ele cancela as raízes do denominador. Então aqui vai ficar o seguinte, na parte de cima, nós vamos ter 1 vezes 3, 3. 1 vezes a raiz de 6, raiz de 6. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então vai ficar 3 mais raiz de 6 no numerador. E o denominador, usar aquele produto notável, né? O produto de uma soma por uma diferença. Basta eu fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, ou seja, menos a raiz de 6 ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado. Pronto. Agora eu consigo racionalizar aí o denominador. 3 mais a raiz de 6 não tem solução. Fica 3 mais a raiz de 6. Tem como eu somar um número que está fora da raiz com o número que está dentro da raiz. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9. E o expoente 2 ele cancela essa raiz, ou seja, 9 menos 6. 9 menos 6 dá 3. Então, vou só reescrever aqui para colocar o 6. Então, em cima continua a mesma coisa. E embaixo, 9 menos 6, 3. Então, o resultado da número 3 é esse aqui, tá? 3 mais a raiz de 6 sobre 3. Ok? Então, é isso, pessoal. Vai ficar a cargo de vocês fazer aí o exercício 4, né? E a letra B do 2. Só isso. Exercício 4 e a letra B do 2. Os demais exercícios vocês encontram aqui no vídeo, né? Nós fizemos juntos, né? Então, até a próxima aula e um abraço para vocês.